Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta para a nossa sétima aula, a aula de número 7. Hoje nós vamos estar estudando o tema Cultuando a Deus no Espírito Santo. O texto áureo diz: Deus é Espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Glória a Jesus. A verdade prática disto é que, veja só, a adoração em espírito diz respeito à posição espiritual do adorador. Isso quer dizer que o que vale diante de Deus é como adoramos e não onde adoramos, né? A essência do que nós vamos estudar hoje nesta lição é a estrutura do culto pentecostal e a adoração dentro deste culto. Nós precisamos, a partir de João 4:24, o texto áureo da nossa lição, entender que Deus quer que a adoração seja feita em espírito e em verdade. E o que significa isso, nós vamos ver no decorrer desta lição. A leitura bíblica está em 1 Coríntios 14, versículo 26 a 32, que diz assim, Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou, quando muito, 3 e por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, né? A guisa de introdução, ele diz aqui: o Novo Testamento não apresenta um manual de liturgia e nem estabelece regras de culto. Nós sabemos, à luz da palavra de Deus, que o culto ele não tem regras engessadas, né? O culto ele não tem um manual específico do que vai acontecer no culto. Temos uma liturgia apenas como referência, um esboço do que nós vamos, as oportunidades que serão dadas, os tempos que serão basicamente usados naquele culto, para que o culto tenha hora para começar e estimativa de tempo para terminar, né? E por que isso, pastor? O culto tem que ter um cronograma, uma liturgia, né? Deixa eu fazer aqui embaixo um breve modelo do que é uma liturgia. Na liturgia, você vai colocar, olha, oração inicial, né? Deixa eu ver aqui, oração inicial, quem vai fazer essa oração? Louvores, quantos louvores serão dados naquele momento? 3, 4, depois disso vem a leitura oficial da palavra, né? A leitura oficial da palavra, depois louvores congregacionais. Esses primeiros louvores geralmente são louvores da harpa. O segundo período de louvor são louvores congregacionais, hinos que elevam a alma, que abençoam a vida dos irmãos no dia a dia. Depois dos louvores congregacionais, nós vamos ter testemunhos, vai ter visitantes, né? A recepção dos visitantes, testemunho ou saudação. Bom, e aí depois vem um louvor individual para o recolhimento da oferta, depois vem a palavra de Deus, o apelo e, por fim, o encerramento. Isso aqui é uma liturgia, uma breve liturgia, mas não deve ficar engessada, ou seja, se aparecer alguma novidade, alguma visita, algum irmão recebeu uma revelação para a igreja, algum irmão recebeu uma palavra profética para a igreja, será facultada a oportunidade para ele falar, né?
Mas é muito interessante, mas a gente vai já ver o texto de 1 Coríntios que diz que tudo seja feito com ordem. A ordem significa há um tempo para cada coisa, né? Para que na empolgação, na alegria, a pessoa não venha se estender no tempo mais do que o necessário, do que Deus estipulou, determinou para ele. Não é verdade? Então não há uma liturgia engessada, não há uma... Porque existem igrejas que têm uma liturgia que você não sai dela. Não sai. Inclusive, já tem os hinos determinados, já tem quem vai dar a palavra, quem vai dar a saudação, e não se pode mudar em hipótese alguma, né? Então, o autor da revista diz que a igreja de Corinto será referência aqui para o nosso estudo, 1 Coríntios 14, porque a igreja de Corinto era uma igreja pentecostal. E a liturgia ou a dinâmica do culto na igreja de Corinto precisou de algumas orientações, necessitou de algumas direções apostólicas para que o culto realmente tivesse êxito, não se degenerasse em uma outra coisa. Primeiro, o culto pentecostal, ele tem duas palavras chaves do culto, é a liberdade e a reverência. Liberdade e reverência. Com liberdade, nós entendemos, irmãos, que todos os crentes no culto pentecostal são livres para adorar, para glorificar, para cantar juntos. Existem igrejas em que o cantor está cantando, toda a igreja é orientada a ficar calada ouvindo. Mas nós não somos meros espectadores, nós somos adoradores. Então a gente participa, não apenas assiste, participamos do culto, né? Então veja bem, primeiro, flexibilização cristã. O que é flexibilização? Que existem diversas formas de ritmos, de manifestações que são utilizadas para cultuar e para adorar a Deus, né? Ele fala aqui do cerimonialismo católico, romano, das igrejas ortodoxas, e também fala dos protestantes e o modelo simples, dinâmico dos pentecostais, né? Existem várias formas que a gente deve respeitar. Por exemplo, você vai pregar numa igreja presbiteriana, numa igreja batista, você deve respeitar o andamento do culto, a forma como eles distribuem oportunidades, os tempos, tudo isso precisa ser respeitado. Você está na igreja dos outros, lá tem uma forma de cultuar diferente. Na igreja pentecostal há uma liberdade maior, né? Uma liberdade maior de expressões, de glorificação, de adoração e de louvores, tá? Então, é interessante que ele diz aqui, ó, essa flexibilidade tem limites e por isso deve haver respeito pela estrutura já existente, né? Já existente. É aquela questão de horário, aquela questão do respeito do tempo que você tem para dar uma saudação, um testemunho, não extrapolar, não exagerar, para que o culto tenha a sua hora de terminar, né, de acordo com o plano e a programação da liturgia. O culto é sinônimo de adoração, né? Sinônimo de adoração. Ele fala aqui do verbo latreia, que é serviço, adoração. Ele fala aqui na Septuaginta, no hebraico, é avodá, serviço oculto. Essa palavra aparece nesse sentido 3 vezes no Novo Testamento. O que queremos dizer com a expressão culto pentecostal? É a nossa liturgia, a nossa forma de adorar, de cultuar a Deus, né? Uma forma simples, uma forma não tão metódica, não tão engessada, mas tem uma estrutura, né? Tem uma estrutura.
e que há uma liberdade nisso. Veja bem, vem a segunda palavra-chave, reverência. A adoração a Deus é um momento sublime na vida humana. Significa essencialmente o reconhecimento, a celebração e a exaltação da majestade divina. Só que há um princípio a ser observado na liberdade do culto, que é a reverência. Faça-se tudo decentemente e com ordem. O apóstolo está se referindo ao culto de adoração. O culto é uma celebração a Deus. Aqui eu quero dizer para você que todos devem ter liberdade de glorificar, de falar em línguas, né? Se tiver profecia, receberá a oportunidade para entregar essa profecia à igreja. Se tiver revelação, deve receber a oportunidade para contar para a igreja. Às vezes o irmão vê, como uma irmã me contou, eu estava pregando na igreja e ela teve uma visão extraordinária. Ela viu uma cachoeira por trás de mim e o púlpito, o piso da igreja se transformava em água. E eu ficava andando em cima daquela água e pregando, e ela disse que era uma coisa extraordinária. Isso era para ser contado para a igreja. Isso é para que a igreja seja edificada, que o Senhor está naquele culto, que Ele está enchendo aquela casa, né? Ora, deve haver, irmãos, em 1 Coríntios 14, a gente vê que não se pode coibir as línguas, não se pode coibir as expressões espirituais, contanto que haja ordem e decência, né? Ordem e decência. Então, para a gente ver aqui na frente, olha, ele diz que numa igreja lá em Jundiaí havia um versículo: guarda o teu pé, pintado na parede, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Foi Salomão que mandou escrever isso aqui, Eclesiastes 5:1. Alguém duvidaria que se o rei Salomão vivesse em nossos dias, a mensagem seria: desliga o teu celular quando entrares na casa de Deus? Né? Quer dizer, você entrou no culto, na igreja para adorar. Então você tem que ser breve, né, em cumprimentar os irmãos, imediatamente ir para a sua posição de adoração, de louvar, de receber a palavra de Deus, né? E ali, meu irmão, dá lugar ao Espírito Santo na sua vida, sabe? Cultuar, adorar, dizer: oh Jesus, o pastor disse uma palavra, o hino tem uma frase, tocou seu coração, celebre ao Senhor, adore ao Senhor na beleza da sua santidade. O culto pentecostal, ele tem essa característica da liberdade. Todos podem cultuar e adorar a Deus. O centro do culto pentecostal, igreja, toda a congregação. O centro do culto, algumas igrejas tradicionais nos acusam de dar ênfase demais ao Espírito Santo. Dar ênfase demais ao Espírito Santo e não cultuar a Jesus, não adorar a Jesus. Isso é um ledo engano, porque quando cultuamos ao Espírito Santo, 1 Coríntios, aliás, João capítulo 16 diz: quando o Espírito Santo vier, ele me glorificará. Então a igreja pentecostal, elas cheias do Espírito, ela vai glorificar Jesus. A pregação muitas vezes é sobre o Calvário, é sobre Jesus, é sobre a salvação. Não há essa ciumeira entre o Espírito Santo e Jesus no culto a Deus. Não há. Claro que nós adoramos o Espírito Santo, mas adoramos a Jesus. Falamos do Espírito Santo, falamos de Jesus. É um culto diversificado e pleno na palavra de Deus e na nossa expressão de adoração. O culto pentecostal é um culto vibrante no poder do Espírito Santo. E quando a gente diz isso aqui, irmãos, a gente não está dizendo que a igreja fique esperando o pregador mexer com as emoções. Pegue na mão do irmão, diga que ele é isso, profetiza para ele. Não. Esse culto vibrante tem que partir da expressão de cada um. Veja o que diz 1 Coríntios 14, 26. Quando vos ajuntais, que é o culto, né?
Ele diz que um tem palavra, o outro tem línguas, o outro tem revelação, o outro tem profecia. Havia uma interação dinâmica de compartilhar e receber. As pessoas não ficavam só ouvindo, só assistindo o culto. Ela levantava a mão e dizia: é verdade, Jesus, glória a Deus. O outro falava em línguas na expressão da sua adoração, da sua glorificação, né? Aí aqui em característica pentecostal do culto, deixa eu colocar aqui, característica pentecostal. Os primitivos cultos eram espontâneos, diferente das reuniões nas sinagogas. A liturgia do culto constava de oração e cânticos e a exposição da palavra de Deus, né? Então tem que haver cântico, tem que haver oração e tem que haver palavra de Deus, né? A leitura e exposição das Escrituras aparecem como elementos do culto cristão em outra fonte paulina, 1 Timóteo 4,13. Persiste em ler, exortar e ensinar, né? Então é interessante eu colocar aqui, né? No culto deve haver louvor, expressão de louvor. No culto deve haver oração, né? Não é só a oração oficial, o pastor está levantando ali a palavra em oração. Não, na hora do louvor você pode estar de olhos fechados dizendo: Senhor, que maravilha, obrigado. Isso é estar orando, é estar adorando, é a expressão da sua adoração. No culto deve haver exposição da palavra, né? Da palavra de Deus. Tem que haver a pregação, tem que haver o ensino da palavra. Mas no culto também precisa haver, no culto precisa haver o quê? Línguas estranhas. É interessante a gente falar disso aqui. Culto pentecostal tem língua estranha, né? E é interessante, você vai ver aqui que ele fala de línguas de uma forma muito tranquila. Irmão, se essas línguas fossem inglês, alemão, ele não falaria assim, de uma forma tão tranquila. Porque seria uma pessoa que iria à frente, falar inglês e tem alguém que interprete, né? Não, mas aqui ele dá a entender que é uma ação do Espírito Santo. É o falar das línguas do Espírito, como está em Atos 2, como está em Atos 19, Atos 10 e 11, línguas estranhas, né? Línguas que magnificam, línguas que glorificam. Em Atos 2 diz que aquelas línguas engrandeciam a Deus nos idiomas da terra, sem eles terem aprendido, né? Então, o culto pentecostal tem línguas. Um fala línguas, o outro. Aí a Bíblia só prescreve, a Bíblia só orienta isso. Se não houver quem interprete o teu falar em línguas, então você baixa o volume e fala consigo mesmo. 1 Coríntios 14. Fala língua estranha ali baixinho, Por quê? Porque você é edificado. Se você falar alto, ninguém vai entender, porque você está falando em línguas. Não há intérprete. Outra coisa, vai perturbar o culto, que as pessoas vão ficar ouvindo você falar línguas e não vão prestar atenção no louvor, não vão prestar atenção na palavra, não vão prestar atenção em dar a sua própria adoração. Vão ficar focados no seu jeito de falar em línguas. Então fala baixinho, mas não para de adorar a Deus. Aleluia! No culto pentecostal, irmãos, no culto pentecostal pode ter profecia. Profecia, né? Profecia. E essa profecia ela pode ser individual e pode ser coletiva. Sim, individual. Você recebe uma palavra profética para aquele irmão que está ali no meio da igreja. Você vai lá e entrega a palavra profética para ele. É preciso ter muita seriedade, responsabilidade com esse dom de profecia. Porque profecia é uma mensagem de Deus. Veja bem aqui. Não é uma mensagem de Deus. Não é simplesmente uma empolgação sua. Então, se você está apenas empolgado, não vai entregar profecias da sua cabeça. Mas se você tem certeza
que Deus está lhe dando uma palavra profética para exortação, para consolação, para edificação de alguém, vá lá e entregue. Se a profecia for coletiva, você vai lá no pastor. Pastor, eu recebi uma palavra profética para a igreja, né? Ora, o pastor vai lhe dar a oportunidade e você vai entregar essa palavra profética para a igreja. Aí é preciso sabedoria, é preciso ordem, é preciso decência. Você não pode ocupar o tempo do culto com uma profecia. Não, você vai ser rápido, objetivo, entregar a palavra que Deus mandou dar à igreja, né? De ânimo, de exortação, de edificação. E se realmente foi Deus que lhe deu essa palavra, a igreja vai testemunhar, vai responder positivamente à profecia que Deus lhe deu. Dentro do culto pentecostal, também pode ter, olha, revelação. Acabei de falar aqui. Você teve uma revelação do que Deus vai fazer com a igreja, do que Deus está para realizar. Vai lá no pastor, pede para contar para a igreja, para que a igreja seja edificada, motivada. O culto pentecostal pode ter todas essas expressões dos dons, mas que tudo seja feito com decência, com respeito, com seriedade. Não pode ser meninices, infantilidades inconsequentes. Entregar profecias que Deus não mandou pode frustrar pessoas. Contar revelações que Deus não deu, isso pode trazer dificuldades para a igreja, mas se vier da parte de Deus, vai ser uma edificação extraordinária. Como se expressa a liturgia em nossas igrejas pentecostais, né? Ora, nossas reuniões de adoração, a liturgia é simples, permite qualquer irmão adorar, né? A nenhum deles é negado o púlpito, todos têm a oportunidade de falar, né? Agora, não pode ser aquela coisa que existe uma determinada igreja que o pastor senta e o púlpito fica liberado. Aí quem sentir vai lá e fala. Essa experiência já traumatizou algumas igrejas, porque existem pessoas que se aproveitam, não são da nossa parte, não são da congregação, aproveita, vai lá e se estende, cultos noturnos vão até 11 horas da noite, né? E sendo coisa da carne, Deus não se responsabiliza por esses exageros, não é verdade? Tem o pastor ali para manter a ordem e a decência do culto, né? Mas existe essa liberdade. O culto pentecostal, ó, quando vos ajuntais, um tem salmo, outro tem doutrina, deixa eu grifando aqui, salmo, o outro tem um versículo, tem uma doutrina, o outro tem uma revelação, tem língua, tem interpretação para a igreja. Tudo isso deve ser expressões do nosso culto, da nossa liturgia pentecostal, né? Ele diz aqui no final, ó, nós não somos espectadores dos cultos, como quem vai a um teatro, a um cinema. Antes, nós participamos com glória a Deus, com aleluia, com louvores espontâneos, espirituais. Haja essa dinâmica do Espírito Santo na vida da igreja. Porque o texto áureo que nós lemos aqui, ele fala disso. Ele diz assim que Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Há um versículo seguinte que diz, Deus busca estes verdadeiros adoradores. Então Deus está no nosso culto, procurando verdadeiros adoradores. Da próxima vez que você estiver no culto, seja um adorador. Seja uma pessoa em chamas, que glorifica, que diz aleluia, que fala línguas, que expressa. Quem está à sua volta vai ser inspirado, vai ser tocado, vai ser despertado e renovado pelo Espírito Santo. Que Deus abençoe a cada um de nós, que esta lição
traga um renovo para a liturgia e o culto da sua igreja, em nome de Jesus. Até a nossa próxima aula, que vai ser uma bênção em nome de Jesus. Fica na paz, na graça do Senhor Jesus.